Nós pensamos na língua, falamos na língua, mas nós pensamos a língua. O tal conteúdo do nosso pensamento, afinal, também é língua. Dizem os estudiosos que uma criança com 6 anos já tem 13.000 vocábulos. E até vai corrigir a sua mãe quando a mãe falar mal português. Vejam, a criança diz: "Ô mamãe, eu já fazia." A mamãe diz: não se diz fazia, já fiz. Agora, meus amigos, vejam aqui. Quem é que tem razão? Os verbos terminados em ER em português: comer, comi. Escrever, escrevi. Então, fazer, fazia. Nessa altura, nós vemos que a criancinha, aos 2 anos, sem nenhuma escola, sem nenhuma professora, tem a gramática construída. Chomsky diz isso, que não, há uma coisa que chama ele LAD, Language Acquisition Device. É uma espécie de uma máquina. A língua tem uma estrutura pré-nata, uma coisa que vem conosco. Nós pensamos na língua, falamos na língua, mas nós pensamos a língua. O tal conteúdo do nosso pensamento, afinal, também é língua. Explico-me um pouco. Quando, por exemplo, em português de Portugal se diz pai, estão a falar do genitor, daquele que gerou. Mas quando, por exemplo, no português de Angola se diz pai, estamos a falar de todos aqueles que têm a responsabilidade de pai sobre mim. E isso não é só nome, isso cria consequências. Eu, tendo, digamos, em casa o filho do meu irmão, que me chama pai, ou até um filho de um amigo que cresceu em minha casa me chama pai, eu tenho, nas condições, digamos, do nosso direito consuetudinário, obrigação até de lhe dar escola e de dar-lhe em casamento, etc. Sabes como é que fazem outras culturas? Não, esse nunca vai se chamar, não se deve chamar pai. E se eu fizer alguma coisa, aquele que é pai terá até a obrigação de retribuir o dinheiro que eu usei para a escola. Isso que seria normal para eles. Para nós isso aqui seria uma desgraça. Se eu tivesse em casa o filho do meu irmão e eventualmente o meu irmão viesse para repor o dinheiro que eu gastei em propinas e eu aceitar, eu vou ter problema com os meus pais, com os avós da criança. Como é possível? Quer dizer, para dizer que as palavras criam conteúdos. Nesse sentido, a língua, ela mesma transporta conteúdos para nós. Nós acabamos de falar como a língua quer que se fale. Por isso, aquele filósofo da linguagem chamado Wittgenstein dizia: Die Grenzen einer Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ele diz: as fronteiras da minha língua são as fronteiras do meu mundo. Eu falo segundo o mundo da minha língua. E eu, às vezes, na rua, uso isso. Quando, por exemplo, algum polícia lá de trânsito me quer parar, eu chego, abro a minha janela e cumprimento. Em que língua? Em Umbundu. E então, se ele não sabe, e muitos não sabem, ele depois não tem mais como continuar a pedir-me documentos, e então ele eu passo. E se sabe, fica tão simpático em saber que esse aqui que está neste carro, se fala comigo em um mundo, fica tão feliz e fica esquecido de pedir-me documentos. Um Fernando Pessoa, que toda a gente lê, ele escreveu uma vez: minha pátria é a língua portuguesa. Agora, a pergunta é também pátria nossa? Certamente sim. Porque no português, para muitos de nós, temos o português como língua materna. O português não é língua estrangeira em Angola. Sim, o português só tem 800 anos. Desses 800, 500 também são de Angola. Vocês vão pensar que é uma língua estrangeira? Não, absolutamente. Nós temos mais de 36% dos angolanos nascem só com esta língua. Portanto, é língua nossa. Temos conceitos do português na mente, mas não refletimos como portugueses em termos culturais. E aqueles angolanos que não falam português, que não nascem no português, porque aprendem português como língua segunda,
Quais são de uma outra parte, devemos conceber isso. É por isso que hoje estamos a lutar em discussões diversas sobre o português que nós falamos nesse território. Os académicos repartidos entre o português de Angola e o... Não existe português de Angola, o português é o único. Porque não são observadores. Porque não são atentos em termos da evolução da língua. Quem que diz isso já leu um livro escrito pelos portugueses ao dizer e reconhecer a variedade do português africana, das quais variedade angolana, variedade moçambicana, variedade não sei o que quanto. Mas quando fala isso, não existe o português de Angola, só existe o único português que é Portugal. É uma utopia, filhos. Uma língua como o português, que tem 500 anos e em Portugal tem 800 só. Somos iguais quase. Então, nossa língua como deles, como dos portugueses. Portanto, nós temos que ter orgulho no português, porque a nossa história, essa mania de alguns afro-pratinhas que querem negar, digamos, a própria história. Não, a nossa história é essa. Portanto, a história é essa. Ninguém pode negar a história. Eu acho que é um sonho idiota pensar em negar a história de Angola, chegar a negar a própria língua. O português é nossa língua, não é outro modo. Não é. E o fato de eu ter português não diminui, não é? Que eu seja africano. Eu tenho estudado essas coisas. É verdade, também dei-me conta muito tarde que a África existia. Mas agora, tarde, mas estou a tentar estudar.